hoje nós vamos falar do MDC. O que é o MDC? O MDC é o máximo divisor comum, tá bom? Então, nós já falamos de múltiplos, já falamos de divisores. Na parte dos múltiplos, existe o mínimo múltiplo comum, MMC. Na parte dos divisores, existe o máximo divisor comum, tá ok? Então, vamos lá. O que é o MDC? Máximo, maior. Então, máximo divisor comum é o maior número que é o divisor simultaneamente dos valores apresentados. Então, maior número que é divisor ao mesmo tempo dos valores apresentados. Exemplo, MDC entre 24 e 36. Como é que nós poderíamos fazer isso? Maior divisor simultâneo. Então, eu vou pegar o divisor de 24 e os divisores de 36. Quem são os divisores de 24? Vamos lá? 1, 2, 3, 4, 6, mais quem? O 8, o 12 e o próprio 24. Lembra como é que a gente acha os divisores? Nós já falamos disso, mas deixa eu lembrar com vocês. Pega o 24 e fatora ele. Por 2, aí vai dar 12, por 2, 6, por 2, 3 e por 3, 1. Aí a gente pega aqui, coloca uma barra e o 1 lá em cima. Aí agora a gente multiplica na diagonal. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 1, 2. Se você quiser, até pode colocar, mas não precisa. Você já tem um 2 ali. 2 vezes 2, 4. Eu vou até colocar 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. Agora o outro 2. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 4, 8. Quando for repetido, você nem precisa colocar, tá bom? Agora o 3. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 4, 12. Aí aqui, vai tudo repetir. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 4, 12. 12 e 24. Ou seja, quem são os divisores? Eu acabei colocando os repetidos, mas não precisava. Quem são os divisores? O 1, o 2, o 3, o 4, o 6, o 8, o 12 e o 24. Então, nós temos... E para saber se está certo, lembra? Isso é até bom que a gente faz uma revisãozinha. O 24 fatorado, ele é 2 ao cubo vezes 3. Como é que eu descubro a quantidade de divisores? Lembra? Já falamos disso. Soma 1 a cada expoente. Então, aqui vai ficar 4 vezes 2. Ele tem 8 divisores. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, eu não esqueci de nenhum. Tá certinho, né? Então, tudo detalhezinhos que nós já falamos. Quem são os divisores de 36? 1, 2, 3, 4. É claro que sabendo a tabuada ajuda muito, né? O 6, o 9, mais quem? O 12, o 18 e o próprio 36. Olhando para esse bando de divisores, então, olhando aí para esse bando de divisores, quem é o maior entre eles? Quem é que está em comum?
divisor simultâneo em comum. Nós temos o 1, nós temos o 2, o 3, o 4, tudo isso em comum, o 6, só que o maior deles é quem? É o 12. Então, o MDC, o maior é o 12. Reparou como a gente perdeu tempo fazendo isso? Caramba, Felipe, fazer todos os divisores de um, todos os divisores do outro e pegar o maior, caramba, é realmente muito trabalhoso. Então, o que a gente faz? A gente tem o dispositivo prático. Igual tem lá no MMC, também tem no MDC. Eu não sei se você aprendeu o MDC. Normalmente as escolas ensinam o MDC através de um joguinho da velha, tá? Que é chamado de método de Euclides. Normalmente as escolas ensinam assim, só que eu acho que aquilo ali atrapalha muito. O que você vai fazer? Parecido com o MMC. Então você vai fazer assim, ó, 24 e 36. Parecido com o MMC. Só que qual é a regra? Você só pode colocar aqui quem divide os dois ao mesmo tempo. No MMC, você colocava aqui quem dividia qualquer um deles. Lembra? Se dava para dividir por um, mas não dava para dividir por outro, eu colocava e repetia aquele número que não conseguia dividir. Lembra? No MDC, isso não pode acontecer. Eu só posso colocar quem divide os dois ao mesmo tempo. Então, o 2 divide os dois ao mesmo tempo. Vai ficar 12 e 18. Por 2, 6 e 9. Eu agora não posso colocar o 2. Se fosse MMC, eu colocaria 2, aí ia ficar 3 e eu ia repetir o 9. Só que no MDC eu não posso fazer isso. No MDC eu só posso colocar quem divide os dois ao mesmo tempo. Nesse caso é o 3. 6 por 3, 2. 9 por 3, 3. Tem alguém que divide o 2 e o 3 ao mesmo tempo? Não. Então você para a sua conta. No MMC, a gente sempre vai chegar até o 1. No MDC, não. No MDC, eu vou chegar até o momento onde eu não consigo dividir os dois ao mesmo tempo. E eu multiplico. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. Que é exatamente o que nós tínhamos achado. Tá vendo? Um outro exemplo. 360 e 432. Vamos embora. 360, 432. Por 2, eu tenho 180. Quem é a metade de 432? 216. Por 2, 90 e 108. Por 2, 45 e 54. 45 não dá por 2. Será que dá por 3? Lembra da regrinha da divisibilidade por 3? Nossa primeira aulinha. Olha como os assuntos um depende do outro. Qual é a regrinha da divisibilidade por 3? Você soma os algarismos. Então, ó, 4 mais 5, 9. 9 dá para dividir por 3? Dá. Então, 45 também dá. 5 mais 4, 9. 9 dá para dividir por 3? Dá. Então, o 54 também dá. Então, aqui, ó, vai ficar por 3. Vai dar 15. E vai dar aqui 18. Ainda pode por 3. 5 e 6. Tem alguém que divide o 5 e o 6 ao mesmo tempo? Não. Então a conta encerrou.
e eu vou multiplicar. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. 8 vezes 9, porque 3 vezes 3 é 9. 8 vezes 9, 72. Então, o 72 é o maior divisor em comum entre o 360 e o 432. Tá bom? Beleza. Observação. Repare que o MDC pode ser encontrado também fazendo a multiplicação apenas dos fatores em comum com menor expoente. Aqui, ó, menor expoente. Como assim, Felipe? Não entendi. Lembra que eu mostrei um outro modo de você fazer o MMC? Lembra? Fatorava cada um individualmente, pegava o fator comum com maior expoente e pegava também os que não eram comum. Lembra disso? Aqui é a mesma coisa. Quer ver? Eu também posso fazer de outro jeito. Eu posso pegar o 24 e fatorar ele por 2, 12, por 2, 6, por 2, 3 e por 3, 1. Então, o 24, ele é 2 ao cubo vezes 3. Eu pego o 36 agora. Por 2, 18. Por 2, 9. Por 3, 3. Por 3, 1. Então, ele é 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado. O MMC, eu vou pegar, o MDC, eu vou pegar apenas os fatores em comum. Quem são os fatores em comum? O 2 e o 3. Se tivesse alguém diferente, por exemplo, aqui o 5 e aqui o 7, eu não ia pegar nem o 5 nem o 7. No MMC, eu pego os diferentes também. No MDC, não. No MDC, eu só pego os que são iguais. Beleza? Então, deixa eu apagar aqui. Eu só pego os que são iguais. Só que eu vou pegar os iguais com menor expoente. Ó, menor expoente. Quem é o menor expoente do 2? É o 2, ó. Porque o 3 aqui, ele é maior. Então, o menor é o 2. Quem é o menor expoente do 3? É o 1. Então, vai ficar 2 ao quadrado, 4. 3 vezes 1, 3. 4 vezes 3, 12. Que é o que nós tínhamos achado. Tá ok? Mas é claro que o que eu falei para o MMC serve para o MDC. Você não vai ficar perdendo tempo fazendo separado. Coloca todo mundo e faz o dispositivo prático, que é fatorar simultaneamente todos eles. É muito mais rápido, tá bom? Beleza. Relação entre MMC e MDC. Repara, vamos pegar dois números quaisquer, 8 e 12. E vamos fazer o MMC entre eles e o MDC. Vamos lá. MMC entre 8 e 12. Por 2, isso dá quanto? 4 e 6. Por 2, 2 e 3. Por 2, 1 e 3. E por 3, 1 e 1. Lembra que eu estou fazendo o MMC, que é o objetivo do MMC, é a gente chegar até 1. Aqui ficou 24. Não é isso? 8 vezes 3, 24. Agora vamos fazer o MDC, que é o MDC entre 8 e 12. Vem comigo. Isso aqui vai ficar por 2, 4 e 6. Ainda pode por 2, 2 e 3. Não tem ninguém que divide o 2 e o 3 ao mesmo tempo. A gente para. Isso aqui vai dar 4. Olha que interessante. Se eu pego o MMC e multiplico pelo MDC, o MMC é 24.
o MDC é 4. Quando eu faço 24 vezes 4, eu acho 96. Só que 96 é o mesmo resultado de você pegar o 12 e multiplicar por 8. Então, essa propriedadezinha, essa relação, ela vai existir para qualquer número. Se eu pego o MMC entre dois números e multiplico pelo MDC entre esses mesmos dois números, o resultado vai ser sempre igual à multiplicação entre os números. Então, MMC de, vamos colocar, 10 e 15, vezes o MDC entre 10 e 15, vai dar 150. Por que vai dar 150? Porque 10 vezes 15 é 150, tá bom? Então, essa propriedade, quando eu multiplico o MMC vezes o MDC, sempre vai dar o resultado da multiplicação entre os números, tá ok? Então, essa é uma propriedadezinha que eu já vi aparecer em prova, não é muito comum, mas eu já vi aparecer em prova, tá ok? MMC vezes MDC é igual à multiplicação dos números que eu estou calculando, o MMC e o MDC, tá ok? Sempre vai dar o mesmo resultado. Show? Beleza! Vamos ver questõezinhas de MDC. Como é que isso cai em prova, que é o que importa pra gente. Vamos lá? Ó, uma costureira possui 2 rolos de fita. Um branco com 48 metros. Então, o branco, 48 metros. E outro vermelho com 36 metros. Vermelho, 36 metros. Beleza. Ela vai cortar, então vai marcando palavrinhas-chaves que fazem com que você identifique que a questão é de MDC. Ela vai cortar. Se ela vai cortar, ela vai dividir esses rolos, não é isso? Ela está cortando, ela está dividindo em pedaços. Beleza. De modo que cada pedaço tenha o mesmo tamanho. Ah, então peraí. Se ela vai cortar os rolos desde que eles tenham o mesmo tamanho, então ela vai cortar, ela vai dividir de maneira igual, porque ela quer que todos tenham tamanhos iguais. Então, se ela vai cortar de maneira igual, o que é o MDC? Máximo divisor comum. Então, é dividir de maneira comum, dividir de modo igual. Percebe? Então, já é o que você se liga. Opa, se eu vou dividir de modo comum, dividir de maneira igual, é MDC. E é isso que eu quero que você leia na questão e identifique que é questão de MDC. E ela aqui ainda falou maior maneira possível. Então, maior te lembra máximo. Máximo divisor comum. Show? Beleza. Então, vamos lá. O que eu vou fazer agora? Vou fazer o MDC. Por 2. 48 por 2, 24. 36 por 2, 18. Por 2, 12 e 9. Agora eu não posso por 2, porque 9 não dá por 2. E eu estou fazendo um MDC. Por 3, 4 e 3. Tem alguém que divide o 4 e o 3 ao mesmo tempo? Não. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. Está aqui o 12, em vermelhinho já. Agora presta muita atenção, muita atenção. Esse 12 metros que eu achei, repara, o rolo branco tinha 48 metros. O rolo vermelho,
36 metros. A maior maneira possível de você cortar esses rolos, desde que eles tenham o mesmo tamanho, é você cortar eles de 12 em 12 metros. Concorda? Beleza. Agora, o rolo que tem 48 metros, se eu estou cortando ele de 12 em 12, ele tem 48 metros. Se eu estou cortando de 12 em 12, é porque eu vou ter quantos pedaços dele? Eu vou ter 4 pedaços. Olha o número que sobrou. Porque 12 mais 12, 24, com mais 12, 36, com mais 12, 48. Então, eu vou ter 4 pedaços do branco. O rolo branco, ele vai ter 4 pedaços. O rolo vermelho, ele tem 36 metros. Se eu também vou cortar de 12 em 12, 12, 24, 36. Ele vai ter 3 pedaços. Então, o rolo vermelho, ele vai ter 3 pedaços. Ele vai ter, 3 pedaços. A questão 2 pergunta: qual a menor quantidade de pedaços? Eu vou ter 4 pedaços do branco com 3 pedaços do vermelho. Eu vou ter um total de 7 pedaços. Por isso o gabarito é a letra C. Talvez você esteja pensando assim: mas Felipe, por que ele usou a palavrinha menor? Aí você tem que interpretar comigo. O 12 não é o maior corte possível que eu consigo dar, desde que seja igual. Concorda comigo? É o maior corte possível. Imagina um rolo, tá? Se eu cortar de 1 em 1, eu vou ter, por exemplo, o 48 metros. Se eu cortar de 1 em 1, eu vou ter 48 pedaços. Se eu ficar cortando de 2 em 2, eu vou ter 24 pedaços. Quanto maior o corte que eu dou, menos pedaços eu tenho. Observa isso? Se eu cortar pequenininho, eu vou ter vários pedaços. Se eu aumentar o corte, eu vou ter uma quantidade menor de pedaços. Então, como o 12 é o maior corte que eu consigo, o maior corte gera uma quantidade de pedaços menor. Então, muito atento, muito cuidado aqui, porque eu vou te dar um macete agora. Eu olhei a questão, percebi que é para você dividir, é questão de MDC, sempre MDC. Se ele pede para você o maior modo de dividir esses números, você vai pegar esse resultado e vai marcar como gabarito. Então, se ele pedir maior ou máximo, você vai olhar para o resultado e você vai marcar o gabarito. Agora, quanto maior é o número que está dividindo, menor vai ser o resultado. Se ele pedir menor, você não vai fazer MMC não, porque tem muito aluno que fala assim, máximo divisor comum, maior é MDC. Mínimo múltiplo comum, mínimo, menor é MMC. Não, aqui não tem nada a ver com MMC, porque MMC é mínimo múltiplo. Eu estou multiplicando. Aqui não é uma questão de multiplicar pedaços. Aqui é uma questão de você dividir em pedaços do rolo. Agora, esse menor, ele só surge por quê? Porque quanto maior o número que eu estou dividindo, menor vai ser o resultado. Se eu pego, por exemplo, o 20. Se eu pego o 20 e divido por 2, eu vou achar 10. Se eu dividir por 5, eu vou achar 4. Percebe? Então, quanto maior o número que está dividindo, menor vai ser o resultado.
Então, se ele pergunta menor, você não vai olhar para cá, você vai olhar para os números que sobraram. Então, fica com esse macete. Fiz o MDC, ó, aqui tá os números. Fiz o MDC, achei o resultado aqui e sobraram alguns números aqui. Se ele pergunta maior, máximo, você vai olhar para o resultado que você encontrou aqui. Se ele perguntar o menor, o mínimo, aí você vai olhar para o que sobrou aqui. Fica com esse macete aí, tá bom? Maior, máximo, você vai olhar para cá. Menor, mínimo, você vai olhar para essa coluna daqui. Beleza? Vamos ver mais uma questão. Ó, no Natal, um comerciante decidiu doar 40 camisas de futebol brancas. Então, ó, 40 camisas brancas, 40. 30 camisas azuis 30 e 20 pretas. Para orfanatos. Então, parou. Ele tem uma quantidade de camisas que ele vai, ó, doar para os orfanatos. Ele vai dividir para os orfanatos, concorda? Então, se ele vai dividir as camisas para os orfanatos, dividir, divisão, divisor, máximo divisor comum, tá bom? Beleza, vem comigo. Por 2 vai dar 20, e vai dar 15, e vai dar 10. Por 2 de novo, pode? Não, não pode. Agora, todos eles terminam em 0 ou 5. Nós já sabemos que a regra de divisibilidade por 5 é um número terminar em 0 ou 5. Então, aqui é 5. Aí vai ficar 4, 3 e 2. Não tem ninguém que divide o 4, o 3 e o 2 ao mesmo tempo. A gente para. 2 vezes 5, 10. Cuidado. Olha o 10 aqui. Você marca e erra. Por que você erra? Vamos interpretar isso? O 10 é o maior quantidade de camisas para cada orfanato. Tudo bem? Então, ele pegou se ele quer distribuir, e ele vai falar, ó, cadê, ó? Todos os orfanatos deverão receber o mesmo número de camisas. Então, eu estou dando 10 camisas para cada orfanato. Isso é o máximo que eu consigo fazer. Porque não tem nenhum número maior do que 10 que você vai conseguir dividir o 40, o 30 e o 20. Não tem. Então, se ele pergunta quantas camisas eu posso doar no máximo para cada orfanato, aí o gabarito seria 10. Mas a pergunta dele foi mínimo. Lembra do macete? Se ele perguntar maior, máximo, você vai olhar para cá. Se ele perguntar menor, mínimo, você vai olhar para cá. Então, é para cá que você vai olhar. Por quê? Eu poderia dar, ó, quantas camisas eu tenho? 40 com 30. Eu tenho 70 com 20, 90. Eu tenho 90 camisas. Eu poderia dar uma camisa para cada orfanato. Eu ia conseguir contemplar 90 orfanatos. Uma para cada orfanato. São 90 camisas, 90 orfanatos. Só que se eu for distribuir mais camisas para cada orfanato, eu vou ter menos orfanatos contemplados. Se eu distribuísse uma só, eu ia poder distribuir para 90. Se eu estou dando 10 camisas para um orfanato, agora eu não vou conseguir contemplar 90 orfanatos, concorda? Então, repara, se eu estou dando 10 camisas para cada orfanato, eu vou ter 4 orfanatos que vão receber as camisas brancas. Eu vou ter 3 orfanatos
que vão receber as camisas azuis. 3 orfanatos, cada um recebendo 10, eu tenho as 30 camisas, tá? E 2 orfanatos recebendo as camisas pretas. 4 mais 3 mais 2. Eu tenho 9 orfanatos. Por isso o gabarito é a letra A. Se eu tenho 90 camisas e cada um vai receber 10, 90, cada um recebendo 10, eu tenho 9 orfanatos. Por isso o gabarito é a letra A. Então, cuidado. Percebeu a pegadinha que a banca gosta de fazer? Fica muito esperto com isso. Maior máximo, olha para cá. Menor mínimo, olha para cá. Tá? Então, cuidado. Porque o maior número aqui, ele gera um menor resultado aqui. Tá bom? Olha 4. No almoxarifado de certa empresa, havia 2 tipos de caneta esferográfica. Uma com 224 e a outra com 160. Um funcionário foi incumbido de empacotar todas essas camisas de modo que cada pacote tenha apenas caneta, né? De uma mesma cor. Se todos os pacotes devem conter número igual de canetas, então o que ele vai fazer com as canetas? Ele vai distribuir, ele vai dividir as canetas. Eu tenho aqui. Então, ó, eu pego um pouco, coloco nesse pacote. Pego mais um pouco, coloco nesse. Eu estou dividindo as canetas nos pacotes. Então, eu estou dividindo e eu quero que cada pacote tenha uma quantidade igual. Então, eu quero dividir de modo igual. Dividir de modo comum. MDC, divisor comum. Tá bom? Então, por 2, 112 e 80. Por 2, 56 e 40. Por 2, 28, não é isso? E 20. É isso mesmo? É isso, né? Beleza. Por 2, 14 e 10. E por 2, 7 e 5. Show de bola. A menor. Opa, já maceteamos isso. Se ele fala menor, mínimo, você não vai olhar para o resultado aqui. Você vai olhar para os números que sobraram. 7 e 5. Significa que dessa caneta aqui, ó, deixa eu ver, azul e vermelha. Das canetas azuis, eu fiquei com 7 pacotes. Das canetas vermelhas, eu fiquei com 5 pacotes. Se ele quer saber a quantidade de pacotes, 7 mais 5, 12. Gabarito, letra C. Tá bom? Agora, qual a maior quantidade de canetas por pacote? Aí eu ia multiplicar, ó, 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16, vezes 2, 32. Então, eu vou ter 32 canetas em cada pacote. Tá ok? Beleza? Beleza. Próxima. Cadê minha caneta? Tá aqui. No depósito de uma escola há 540 cadernos. Então, 540 cadernos, 300 lápis, 360 canetas. Para melhor controle, serão formados lotes sem misturar os itens e de forma que todos os lotes terão o mesmo número de itens. Então, eu vou distribuir, dividir em lotes de modo igual, MDC. A menor, se ele pediu menor, é para os números que vão sobrar aqui que eu vou olhar, tá bom? Por 2, vai ficar 270, 150 e 180. Por 2, 135, 75 e 90. Agora eu já não posso por 2.
mas eu posso por 3. Felipe, eu poderia colocar o 5? Poderia. Se você coloca o 5, depois você vai colocar o 3. Não tem problema, tá? 135 por 3. Isso vai dar 45. 75 por 3. Isso dá 25. 90 por 3 dá 30. Agora, o 25 ele não pode por 3. Então eu vou por 5. Vai ficar 9, 5 e 6. E parou. Não tem ninguém que divide o 9, o 5 e o 6. Você para. Se ele quer menor, eu nem vou me preocupar em fazer essa multiplicação. Eu vou olhar direto para cá. 9 mais 5, 14. 14 mais 6, 20. Gabarito B de bola. Beleza? Belezinha.